Bem-vinda à nossa série de podcasts Mulheres Herbalife. Em cada episódio, você vai conhecer a história de uma mulher que decidiu transformar sua vida através do empreendedorismo. Mulheres como você e como eu. Mulheres que sonham, que se esforçam, que buscam alcançar metas pessoais e profissionais com paixão e propósito. Essas histórias não só inspiram, mas também compartilham dicas, ferramentas e aprendizados que podem te ajudar na sua própria jornada. Ouça, conecte-se e inspire-se com cada história de mulheres, mães, líderes e sonhadoras que estão construindo o seu futuro com a Herbalife. Bem-vinda ao Mulheres Herbalife, Carola Littmann, nossa convidada de hoje. E para que as pessoas saibam quem é a Carola, quero que nos conte de onde você vem, quem era a Carola antes da Herbalife, em que momento tomou a decisão de mudar a sua vida e como a Herbalife chegou à sua vida. Olá, Marianita, muito obrigada. Realmente me sinto muito honrada, muito feliz de estar neste podcast de mulheres tão valiosas. Realmente é uma honra, tá? Também aqui contando minha história, antes da Herbalife, eu era uma moça sonhadora. Nasci em um povoado muito pequeno, Ribeiralta, em uma cidade também pequena. Da Bolívia, Beni, Bolívia. Mas desde pequena eu sonhava com uma oportunidade de viajar pelo mundo, de falar idiomas, de ter muitos amigos ao redor do mundo. Na verdade, não sei de onde vinham esses sonhos, mas eu acredito que os sonhos são plantados por Deus. E sempre estava com. Pensando nessa oportunidade, quando ela surgiu, eu tinha tido minha filha Vanessa. Tinha acabado de dar à luz. Ela tinha uns 2 ou 3 meses de vida. Eu estava acima do peso, estava preocupada com meu futuro financeiro. Também estava com pouca energia e estava fazendo compras, como toda nova mamãe fazendo umas comprinhas em um mercadinho, quando alguém veio e me deu um panfleto. Na verdade, eu não tinha ideia de que aquele panfleto mudaria minha vida incrivelmente. Eu não tinha nem mãos para recebê-lo. O rapaz o colocou em uma das minhas sacolas e, ao chegar em casa, encontrei o panfleto. E a verdade é que eu estava orando por uma oportunidade. Inclusive, eu estava pensando: iniciar um empreendimento, um negócio que me ajudasse a gerar renda. Porque eu era recém-casada, mãe de uma menina, de uma bebê de 3 meses, estava para terminar minha faculdade de administração de empresas, mas não tinha renda. E as economias que tinha conseguido graças ao fato de ter ido para o Japão por alguns anos, tinha uma média de uns US$ 30.000 economizados. Eu queria investir em um negócio, mas não sabia em quê. E eu tinha nodo. Como boa estudante de administração de empresas, eu sabia que muitos negócios quebram no primeiro ou segundo ano. Então, bom, imagine, vejo essa oportunidade e o panfleto cai da sacolinha, eu abro e digo, uau, vou guardar. E tinham vários depoimentos, uns 3, mas um me marcou. E dizia, o requisito para os interessados era ter uma linha telefônica. Imagina, há 27 anos, esse era o critério. Era pré-claro. Ninguém tinha celular, né? Era ter uma linha telefônica e algo como gostar de viajar ou algo assim. Não me lembro. Mas eu disse, eu. Então, fui à reunião, estava acima do peso, estava com a autoestima um pouco baixa, mas me arrumei o mais bonita que pude, porque na Bolívia se costuma dizer que se você vai bem vestido, pode parecer mais interessante. Então, fui bem bonita, fui ao salão, me arrumei, chego e era uma apresentação da Herbalife. E na verdade, eu não tinha nem ideia, né, do que era aquilo. Quando eu percebi, na verdade, quis ir embora, mas não foi porque fiquei com pena por já ter investido tempo. As pessoas eram muito legais, me sentaram na frente, porque eu já tinha ouvido falar da Herbalife e não tinha certeza, mas já sabia que era tipo um multinível. E quando eu já vinha do mundo multinível, achei que era uma etapa superada, porque eu estava para me formar em administração e ser investidora, lembra? Time? Então, meio que achei pouco, mas na verdade não sabia o que era. Então, me dei a oportunidade de ficar na reunião e quando pude ver toda a apresentação. Obviamente me apaixonei, foi amor à primeira vista, porque aí entendi o que era.
E eu disse eu porque tinha gordinhas que ficavam magros, gente que entrava sem renda e depois tinha rendas muito boas. Então, eu me qualificava para ambos, né? Estava acima do peso e queria ter renda. Então, eu fiquei e foi a melhor decisão de toda a minha vida. Como foi seu início na sua carreira na Herbalife? Porque me chama a atenção que você já tinha se envolvido com o multinível. E, no entanto, entendo que ao se dar a oportunidade de entrar na Herbalife sendo multinível, houve algo que fez a diferença entre este e outro. Então, qual foi esse diferencial e como foi o seu começo? Muito boa pergunta. Eu estava estudando administração. Senti a necessidade de gerar renda, falando do multinível anterior, e na verdade, meu pai e minha mãe tinham uma situação financeira complicada. Então, eu os via, eles nunca me disseram nada, mas a gente percebe. Então, eu, sozinha, sem ninguém me dizer, comecei a trabalhar, não pedi permissão. Na verdade, eu lembro que peguei emprestado de uma tia o dinheiro para entrar naquela outra empresa. E eu já, desde o segundo mês, comecei a ganhar uns US$ 500 naquela empresa. E eu estava indo muito bem, era top em vendas, tinha 17 anos, lembre-se. E quando conheci a Herbalife, já tinha 25. Ou seja, já tinha passado um tempo. Então, o que fez a diferença? Eu deixei aquele outro multinível porque senti que era uma fase encerrada. Como eu disse, tinha um certo preconceito de que aquilo não eram carreiras muito uau, mas me serviu enquanto era estudante porque ganhei muito bem. E quando fui para o Japão e trouxe meu dinheiro, queria ser empresária. Lembre que acho que tudo é questão de mentalidade, né? Eu pensava assim. E o que fez a diferença? A verdade é que vi que tinha gente que era como eu, mas que tinha alcançado algo que não se ganha nem sendo empresária. Para mim pareceu muito, porque no Japão cheguei a ganhar uns US$ 2.500 por mês. Então eu disse: Uau, se eu posso ganhar isso aqui na Bolívia, eu nunca mais saio da Bolívia, porque eu também amo estar na Bolívia. Embora eu tenha viajado e morado nos Estados Unidos e aquela vez no Japão, não há nada como viver no seu próprio país. Então isso me encantou porque havia uma projeção, além de ser uma empresa internacional. E se via muita prosperidade, ou seja, como se eles tivessem conseguido me mostrar o quadro geral. Além dos 17 aos 25 anos, muitas coisas tinham mudado na sua vida. De repente, seus sonhos, suas metas. Obviamente, você estava vivendo uma situação diferente ao ser mãe. E eu digo que também, às vezes, a oportunidade nos encontra quando estamos prontos, né? Ou seja, o mestre aparece quando o aluno está, como diz o ditado. Pronto, Isso, quando está preparado. o mestre aparece. E bom, sem dúvida, acho que a experiência te leva a tomar a decisão de estar. Você me conta que seus inícios não foram fáceis. Imagino que houve certas coisas que te testaram, desafios. Por exemplo, o ego, né? De ter uma carreira ou acreditar que não conseguiria, apesar de já ter demonstrado que era boa em vendas. Mas o que mudou na Carola de hoje? Desde aquele momento em que ela decide começar até a Carola que temos hoje. Bom, a verdade é que mudei um mundo, mudei muito. No entanto, vale ressaltar que desde criança fui uma garota muito empreendedora e muito positiva. E eu sinto que minha vida foi muito abençoada. Ou seja, até hoje não me canso. Todos os dias agradeço a Deus por tantas bênçãos, porque embora eu tenha nascido em um lar, em um vilarejo bem pequeno, onde minha mãe e minha avó me criaram, porque embora meus pais tenham se casado, meu pai saiu muito cedo de casa porque ainda eram jovens, ele estudava, depois não voltou mais. Ele teve outros relacionamentos e sei lá, casamentos, enfim. Então eu cresci sozinha com minha mãe e minhas duas avós. Então eu meio que também sempre senti falta de um lar, mas sentia que tinha tudo. Não sei como minha mãe fez mágica para que eu não sentisse como se também meu pai, que eu via de vez em quando. Não é que ele estivesse totalmente sumido e de vez em quando também ajudava, mas muito de vez em quando. Então, meu sonho era, como eu te disse, conquistar coisas grandes, viajar pelo mundo, Ser independente. ser independente. E o que eu mudei? Bom, maturidade, né? Maturidade. Continuo com os mesmos sonhos de ajudar as pessoas. Por isso eu acho que a Herbalife me conquistou, porque sempre amei o bem-estar.
Sempre amei, tudo que tem a ver com saúde, bem-estar, estilo de vida. Eu sou muito fashion, eu amo tudo que é chique. Gosto de viagens, gosto de glamour, da vida boa. E veja que desde pequena, como eu te disse, cresci num lar bem humilde. Não tínhamos assim excesso de dinheiro. Nunca passei fome, nem me faltou nada, mas éramos bem pobres. Para você ter ideia, o telhado da minha casa era de palha de folhas, de umas folhas de palmeira, não sei como se chama. É, não. E às vezes me lembro que às vezes chovia. Embora eu venha de um lugar muito quente, às vezes queria entrar água, porque havia uns vãos, né? Ou seja, como se pudesse dizer, ai, como transformou tanto a sua vida? Mas eu acho que tudo tá aqui, porque desde criança gostava de ler. Tinha um tio que era professor e eu li os livros dele. Eu não tinha dinheiro para comprar um livro, mas meu tio, meu padrinho, tinha. Então ele me emprestava. Veja que querer é poder, né? E nunca me senti inferior, nunca me senti infeliz. Sempre fui uma das melhores alunas do jardim de infância, da escola, da formatura. Fui nomeada a aluna predileta em toda a minha escola por aplausos, que não era por votos. Ou seja, não era por um júri, mas pelo aplauso do. Então, meio que fui uma pessoa que sempre amou as pessoas e gostava de ajudar os outros. Então, quando encontro a Herbalife, me sinto como um peixe na água. Eu, na verdade, sinto que Deus fez a Herbalife para mim. Além disso, ele ouviu minhas orações, pois eu sempre sonhava com tudo aquilo que não sabia como alcançar. Mas a Herbalife foi o veículo que me levou de um ponto bem baixo até um ponto impressionante, né, de qualidade de vida. E no que eu mudei, obviamente, mais do que tudo, eu diria que no meu caráter, em ser mais humilde, em aprender, em nunca deixar de aprender. Poderíamos concluir que das coisas importantes que você encontra na sua vida, que te levaram aonde está hoje, uma pode ser a disposição para aprender, né? A disciplina da leitura, os bons hábitos de estudo, pois isso resolve muitos problemas ou, pelo menos, te leva por um caminho ou uma trilha mais suave do que qualquer outra. E que você teve uma boa referência porque fala da sua mãe que, apesar de toda a vida de escassez que possa ter tido, você nunca foi uma criança que sentiu falta de algo, vindo de um casamento disfuncional, porque o pai se ausentou por qualquer circunstância. Mas para você era uma motivação para encontrar esse equilíbrio nas coisas que buscava. Então, vamos chegar a este ponto. O que tem sido para você o mais gratificante com base em tudo isso que você descobriu? No momento de compartilhar esta oportunidade com qualquer pessoa empreendedora, o que representa para você esse pagamento que não é monetário, mas sim em satisfação pessoal? Aham. A verdade é que o que mais me apaixona e desde pequena eu sonhava, era em ajudar as pessoas, mas especialmente as mulheres. Seria porque minha mãe foi uma mulher que praticamente lutou sozinha, né? É, eu adoro ajudar as mulheres. Eu diria que sou uma apaixonada por mulheres, mas amo todo mundo. Mas as mulheres são as minhas favoritas. Tem gente que gosta de ajudar crianças, idosos, eu mulheres. E não é que eu não goste de ajudar os outros, mas voltando ao assunto. Sinto que estou em uma plataforma fabulosa graças à Herbalife para poder impactar a vida de muitas mulheres através, obviamente, do exemplo. E eu gosto que a mulher entenda que não precisa de nada, nem de ninguém. Bom, não de nada. Ou seja, que não precisa tipo de um homem. E não sou contra os homens, mas às vezes algumas mulheres pensam que a solução da vida tá tipo em um casamento, em um parceiro que vai ajudar, que vai sustentar. Isso me preocupa um pouco, porque vi no meu convívio mulheres sofrerem por causa disso. Disso eu acho que nascem as causas, é. Não sou ideia maluca da gente. E eu gosto disso, que a mulher seja independente. E não digo que não busque seu parceiro, mas não, parceiro não é a solução. A solução está dentro, não ter confiança, amor próprio. Obviamente, o amor próprio é para todas as pessoas, não só para as mulheres. Mas uma das minhas missões, eu diria, favorita, o que mais me move, é que a mulher aprenda a se amar e, obviamente, sou uma obra em construção. Estou em processo. Eu também achava que me amava, mas não me amava.
Ou seja, não me amava tanto. Eu me amava, sim, mas mesmo assim agora eu sinto que devo me amar mais. Ou seja, nunca é demais o quanto a gente deve se amar. E às vezes confundimos o que é realmente amor próprio. E amor próprio, por exemplo, também é fazer o melhor de tudo, até do mínimo que você faça. Fazer o melhor que puder. Então só para o seu bem, por amor a você. Não porque você tenha que cumprir algo, que também tá tudo bem cumprir, mas porque é o melhor que você pode fazer por si mesmo. Porque veja bem, se você se cuida, cuida da sua saúde, o que você vai colher? É um Eben. Boa saúde, Boa saúde, vida onda. bem-estar, o sentir-se bem. Ou seja, poderíamos concluir que a maior gratificação para você é ver uma mulher alcançando essas coisas de que você fala. Exato. Liberdade financeira, saúde, disponibilidade de tempo, é amor próprio. Cuidar, obviamente, do seu peso, né? Porque está relacionado com a saúde. Ok. Não vamos cair na obsessão de sermos exageradamente magras, mas um peso saudável é uma demonstração, né, bem definitiva de amor próprio, porque embora tenha nascido sem dinheiro, digamos assim, porque tenho que continuar assim? Não é uma condição perene, não é como um gene, sabe? Não é que você vai ficar assim. Então, como dizia Jim Rohn, você não é uma árvore. Se algo não te agrada, você pode se mover. Se você não tem algo, você pode conseguir. Se você não sabe algo, você pode aprender. Se você não se ama, pode até começar a se amar hoje. Eu acho que com essa frase magistral encerramos essa conversa. Carola, de verdade, você colocou esse grãozinho para inspirar tantas mulheres. Eu adoro que a sua satisfação pessoal esteja diretamente relacionada Obrigada. ao sucesso que outras alcançam através da oportunidade que você tem para oferecer a elas. E, bom, você encerrou com frases de Jim Rohn. Eu não sei se você teria alguma outra pergunta com a qual eu gostaria de encerrar ou se podemos nos despedir por agora. Com certeza. Tem algo que sempre está me movendo e é o legado. É, Eu penso que não viemos aqui por acaso. Todos e cada um de nós temos um legado. E somos pessoas que devem semear esse legado. Que queremos que nossos filhos, nossos netos e muitas outras gerações colham. Então, uma vez me perguntaram o que eu gostaria que dissesse no meu túmulo. E seria mulher de fé que deixou um legado. Por que mulher de fé? Por quê? Porque devo tudo a Deus. E porque eu, na verdade, tenho uma longa lista de milagres que Deus fez na minha vida. Então, uma das minhas missões também é que as pessoas entendam e possam experimentar por si mesmas o amor de Deus, a fé nele e que nada é impossível para ele. E nos atrevermos a deixar um grande legado porque viemos a esta vida para arrasar, para fazer em grande, nada pequeno. Perfeito! Muito obrigada! Vamos fazer um brinde com a Ló? Com certeza. E vamos encerrar este podcast da tarde. Obrigada, Carola! Obrigada, Mariel.